Hello, hello, hello everyone. How are you today? Preparados para a aula de hoje? A gente vai começar mais uma semana e com isso mais um pouco de conteúdo. A gente vai continuar falando sobre descrever pessoas, mas a gente vai entrar em outros detalhes e estruturas que a gente usa para isso. Hoje a gente vai começar vendo a diferença entre os usos do verbo to be e do verbo to have. E além disso, a gente também vai dar uma olhada nos possessive adjectives, os adjetivos que a gente usa para falar de possessão e partes do corpo. Vamos lá? Primeiro, vamos dar uma olhada nessas frases. I am short. I have short hair. Eu sou baixo, eu tenho cabelo curto. She is skinny. She has blonde hair. Ela é magra e ela tem o cabelo amarelo, loiro. We are tall. We have green eyes. Nós somos altos e nós temos olhos verdes. Quando a gente vai falar de uma característica nossa, a gente usa o verbo to be. Mas para falar de alguma coisa que a gente tem, principalmente se referindo a partes do corpo, a gente vai usar o verbo to have, como nessas frases na segunda coluna. Então vamos dar uma olhada nas partes do corpo e depois em alguns vocabulários que a gente pode usar para descrever cada uma delas. Aqui nós temos os nomes de algumas das partes do corpo. Elas são head, cabeça, neck, pescoço, shoulders, os ombros, arms, braços, hands, mãos, fingers, dedos, legs, pernas, e foot e feet, que é foot é pé no singular e feet são os pés no plural. Sim, o inglês tem essa coisa maravilhosa que é o plural irregular. A gente vai trabalhar mais detalhadamente com isso em outros módulos. Aqui o que você precisa saber é um pé, one foot, dois pés, two feet. Então agora vamos dar uma olhada no vocabulário que a gente pode usar com as partes do corpo. Quando a gente vai falar de cabelo, a gente pode falar I have, qualquer uma das palavras aqui no meio, mais cabelo. Então a gente pode falar short hair, long hair, shoulder length hair, curly hair, straight hair, wavy hair, blonde hair, black hair, red hair and dyed hair. Short é o cabelo curto, o long é o cabelo mais comprido, shoulder length é na altura do ombro, curly é o cabelo mais encaracolado, o straight é o cabelo liso, wave é o cabelo ondulado, blonde, loiro, black, cabelo preto, red, cabelo vermelho e dyed é o cabelo tingido. Agora vamos ver o que a gente pode usar para descrever os olhos. Você pode falar she has big, grandes olhos. Ou she has round eyes, ela tem olhos redondos. She has small eyes, ela tem olhos pequenos. She has blue eyes, ela tem olhos azuis. She has green eyes, olhos verdes. Hazel eyes, são olhos castanho, mel. Black eyes, olhos pretos. E beautiful eyes, olhos bonitos. Agora vamos ver o vocabulário que a gente usa para falar de nariz. She has a long nose, ela tem um nariz comprido. Small nose, um nariz pequeno. Pointy nose, um nariz pontudo. Large nose, um nariz mais largo. A delicate nose, um nariz delicado. E a flat nose, que é um nariz mais achatado. Bastante vocabulário aqui para descrever as partes do corpo, né? Agora vamos comparar essas quatro frases aqui. I have green eyes. I have a big mouth. Nessa segunda frase a gente usa o a e a gente não usou na primeira frase. E a mesma coisa acontece na terceira. She has a pointy nose. E na quarta não tem. He has black hair. E por que é isso? Por que o inglês faz isso com a gente, né? Tem uma explicação lógica. O artigo a gente usa para falar de coisas no singular que a gente pode contar. Então a gente usa I have a big mouth porque a gente tem uma boca grande. A gente fala she has a pointy nose porque ela tem um nariz pontudo, não são dois narizes. Se for, já é tema para alguma notícia que a gente vai acabar vendo no noticiário uma hora ou outra. Então, quando uma coisa está no plural, como na primeira frase, I have green eyes, a gente usa simplesmente sem o artigo a. Ou no caso do hair, nessa última frase, he has black hair.
A gente não costuma ficar contando o cabelo, a gente pode contar os fios de cabelo, mas para falar no cabelo como um todo não é uma coisa que a gente conta. Então a gente simplesmente não usa o artigo também. Agora vamos comparar essas frases. Elas têm um significado bem parecido, mas a estrutura é um pouco diferente. She has a big nose. Ela tem um nariz grande. Her nose is big. O nariz dela é grande. He has long hair. Ele tem o cabelo comprido. His hair is long. O cabelo dele é comprido. Aqui a gente tem os nossos queridos e amados possessive adjectives. Vamos dar uma olhadinha neles? Os adjetivos de possessão servem para indicar que alguma coisa pertence a alguém. Quando a gente está falando de eu, a gente usa o my. Então a frase fica: My nose is big. O meu nariz é grande. Quando se trata de you, a gente usa your. You, você ou vocês. Então, your hair is so beautiful. O seu cabelo é tão bonito. Para he, que é ele, a gente usa his. Então, his eyes are ocean green. Os olhos dele são verde marinho. Para she, que é ela, a gente usa her. Que nem aquela música da Lady Gaga, her name isn't Alice. O nome dela não é Alice. It a gente usa para falar de animais. E o possessivo dele é o its. Então, se a gente está falando de um cachorro, por exemplo, a gente pode falar its paws are huge. As patas dele são enormes. Para we, que é nós, a gente usa our. Our hands are clean. As nossas mãos estão limpas. Isso é muito importante. Quando chegar em casa é importante lembrar de lavar a mão. Para you, nesse caso aqui no plural, que são vocês, a gente usa your também. Então, thank you for your attention. Obrigado pela atenção de vocês. Para they, que são eles, a gente usa their. Their house is nearby. A casa deles é perto. Nossa, foi bastante conteúdo hoje, não foi? Mas não se preocupem, a gente vai ter bastante exercício para praticar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E não se esqueçam, se vocês precisarem praticar mais, vocês podem agendar uma aula de 30 minutos de duração chamando a gente através do WhatsApp. Então, thank you very much for watching and have a great day. Bye bye!